Olá, meu amigo, minha amiga. Este é o Caminhos do Evangelho. Meu nome é Fábio Ito e você está numa série chamada Pensa num Livro Bom. Essa série eu indico aqui livros, literatura para sua edificação, para você ser enriquecido aí nas leituras de começo de ano. Uma leitura que eu sempre recomendo em todo o início de ano é um livro do Richard Foster chamado Celebração da Disciplina. Como vai cantar Renato Russo, disciplina é liberdade. E esse livro é importante para a gente traçar aí o ano, porque muitas pessoas fazem planos, projetos, falam assim, não, esse ano vou ler a Bíblia, esse ano vou orar mais, esse ano isso, esse ano aquilo, e começa o ano, vai passando, e por falta de disciplina as pessoas vão esquecendo das suas metas e vão lembrar somente no final do ano quando colocam a mão na cabeça e diz assim, não fiz, mais um ano que eu não consegui. Esse livro chamado Celebração da Disciplina do Richard Foster, que eu quero indicar para você, ele vai traçar algumas questões bastante importantes para nossa disciplina espiritual. Mas também, à medida que a gente vai disciplinando espiritualmente a nossa existência, a gente também vai começando a saber disciplinar todas as demais coisas. A questão do cuidado com o corpo, da profissão, da nossa agenda, como que nós organizamos o nosso tempo. Essas disciplinas nos ajudam a disciplinar o restante. E é importante você saber que esse vídeo ele é dividido em três partes. A primeira eu falo sobre o autor, a segunda eu falo sobre a obra e a terceira eu digo por que eu indico essa obra para sua edificação. Bom, primeiro sobre o Richard Foster, ele foi professor na Universidade de Friends e pastor da Igreja Evangelical Friends Church. Ele é fundador do Renovare, uma organização cristã voltada para a renovação da igreja, e ele é uma das pessoas mais proeminentes do que nós chamamos de teologia da espiritualidade. Uma teologia voltada à prática espiritual, a como que nós começamos a pensar na nossa espiritualidade, não como algo assim somente subjetivo, mas também tomando decisões objetivas para nós desenvolvermos espiritualmente. Essa teologia da espiritualidade é algo que vem crescendo tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Você não ouvia falar muito sobre essa teologia da espiritualidade, isso era muito importante e muito presente nos escritos da teologia por volta do século III, do século IV, da patrística, era uma teologia bastante presente. Depois ela foi sendo esquecida, né, e agora sendo retomada. E é importante a gente saber que essa teologia ela foi sendo esquecida à medida que a sociedade ela foi se tornando cada vez mais corrida, com o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento de tecnologia, o entretenimento. Essa teologia ela foi sendo colocada de lado. Por isso o Richard Foster ele resgata isso e é importante para a nossa edificação. Vamos lá para o livro. O que o livro sobre celebração da disciplina ele fala? Esse livro da editora Vida Nova, editora Vida, melhor dizendo. É um livro que vai falar sobre, ele vai ser dividido em três partes. Ele vai falar sobre disciplinas interiores, disciplinas exteriores e disciplinas comunitárias. Eu gostei bastante dessa divisão porque começa de dentro para fora. Eu gosto sempre dessa perspectiva. Com relação à disciplinas interiores, ele vai colocar quatro questões: meditação, oração, jejum e estudo. Começar um livro falando sobre meditação parece algo muito oriental, né? Fala assim, aquela meditação da gente ficar zen, né? Mas não, meditação bíblica não tem a ver com a meditação oriental. Meditação bíblica você foca numa coisa só. A meditação oriental tem a ver com você esvaziar sua mente e não pensar em nada, né? Aqui não, meditação bíblica tem a ver
e muito com a Bíblia, tanto que o Salmo 1 ele vai dizer sobre meditar na palavra do Senhor dia e noite. Meditação é algo extremamente importante na espiritualidade cristã e que Richard Foster, com muita propriedade, ele vem resgatar. Né? Ele vai resgatar algo que também tem entrado em desuso, né? Que é o jejum. E a perspectiva correta sobre o jejum, né? Que o jejum não é para você fazer chantagem com Deus, falando assim, Deus, estou passando fome aqui, vê se me atende aí o que eu estou pedindo. Não, jejum não tem a ver com isso. Jejum tem a ver com o desenvolvimento de espiritualidade, sobre você trabalhar o seu domínio próprio, né? Ele vai trabalhar também sobre as disciplinas exteriores, sobre aqui uma parte que eu gostei bastante, porque nas disciplinas exteriores ele vai falar sobre simplicidade, solitude, submissão e serviço. Nessas 4 questões que ele coloca, simplicidade é algo que ninguém se fala. Né? Numa época altamente consumista, né? Simplicidade é algo que choca. Né? E ele vai falar sobre essa questão da simplicidade. Isso me lembra também um livro do John Stott. Um dos últimos livros que ele vai trabalhar, o Discípulo Radical, ele vai dizer que uma das questões radicais do discípulo é ser simples. Né? E isso aqui é extremamente importante quando a gente olha para o ministério de Jesus, os ministérios apostólicos, dos apóstolos, né? A simplicidade sempre estava presente. Por isso é importante a gente ler alguns livros que nos resgatam, né, alguns temas importantes. Para a nossa época, simplicidade é um tema urgente. Mas também ele vai falar sobre solitude. Numa época de tanto entretenimento, de tantas vozes, o silêncio ele também faz parte importante da nossa perspectiva de oração, inclusive. Né? Por isso que muita gente não consegue ouvir Deus, né? Tem tanto barulho que ninguém consegue ouvir Deus. E depois ele vai terminar com disciplinas comunitárias, confissão, adoração, orientação e celebração. Né? Entre elas aqui destaco a confissão, né? Que a Bíblia fala repetidas vezes sobre confissão e às vezes a gente não se dá conta. E por que eu indico esse livro para o seu coração, para a sua leitura aí de começo de ano? Para que você saiba que disciplina ela é uma responsabilidade sua. Né? Deus te dá tempo, Deus te dá recursos, criatividade, inteligência para você pegar tudo isso e disciplinar. Né? Disciplinar, a palavra disciplina vem da palavra discípulo. Né? Se você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que ser disciplinado naquilo que você faz. Por isso esse livro resgata disciplinas espirituais esquecidas com a correria da vida atual. E eu destaco algumas delas, né? Como meditação e jejum, muito importante nas disciplinas interiores. Destaco aqui simplicidade e solitude nas disciplinas exteriores e confissão e orientação nas disciplinas comunitárias. Por isso, uma última questão, porque eu indico, é a questão da disciplina. Numa época individualista e com muitas distrações, é difícil desenvolver disciplina. Mas, como já cantava Renato Russo, disciplina é liberdade. Por isso, é importante nós aprendermos a disciplina como submissão a Deus. Disciplinarmos, quem disciplina é responsável por aquilo que Deus coloca às mãos. O indisciplinado normalmente não é responsável. Nós somos chamados para sermos responsáveis com tudo aquilo que Deus nos entrega às mãos para fazer. Por isso é importante nós disciplinarmos nosso tempo e disciplinarmos a nós mesmos. Por isso uma das coisas importantes e difíceis na vida cristã é o domínio próprio. O domínio próprio é você disciplinar a si mesmo contra você mesmo. Nós somos os primeiros que nos sabotamos, não é? Por isso é importante a gente determinar, né, as nossas metas para o ano, mas ter a disciplina para executar. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.
Se você gostou, deixe aí um like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para o YouTube notificar você todas as vezes que vem um vídeo novo e acompanhe as demais séries aqui no nosso canal. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.